se a gente está nessa mentalidade que o foguete não tem ré, você entende que a mudança de plano é um fracasso. Mas será que é um fracasso ou só uma reconfiguração daquilo que é sucesso? O legal é que a gente sai de um jornalismo que só informa para um jornalismo que transforma as pessoas. Eu sempre penso nisso assim, quanto que o medo ele nos impede de viver aquilo que a gente gostaria de estar vivendo. Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Deliberado Podcast. E hoje nós vamos falar sobre coragem para empreender. Mas antes, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, hoje estou vestindo branco, tenho cabelos pretos, olhos castanhos e estamos no cenário com mesa preta e cortinas pretas. Mas quero, antes de tudo, apresentar esse currículo dessa amiga aqui. Foi difícil, amiga. Umas 3 páginas aqui, ó. Vamos ver. Ó, foi repórter na Globo, apresentadora na Alterosa, no SBT, que é a mesma rede, na Rede Super, onde a gente se conectou. É doutora em comunicação, mestre em comunicação, especialista em marketing pela FGV. Fala muito sobre como viver num mundo exaustivo, sobre maternidade e media training. Ai, que responsabilidade de entrevistar essa mulher. Seja muito bem-vinda, Iana Coimbra. Oh, amiga, obrigada, Ju, por me receber aqui. Vou começar pela minha audiodescrição. Vamos lá. Então, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, estou belíssimamente maquiada hoje para estar de frente de você aqui nessa conversa tão gostosa. Tenho os cabelos compridos e estou usando aqui uma roupinha vermelha. Terracota. Uma terracota. Linda. E sou uma mulher de 40 anos. Ai, que deliciosa. Ai, que fase boa. Amiga, a gente assim, te escolher não é por acaso, né? Você já entrou fazendo o story aqui, que a gente se conectou lá na TV. Isso. Fizemos o seu casamento, quando Sim. a gente ainda fazia casamento. Apenas 14 anos. 14 anos. Eu também tenho isso de casado, será? Que a gente Foi na casou? mesma época. Foi na mesma, né? E aí também nos conectamos lá, num susto, numa disciplina de mestrado. Na hora que eu chego, está a Iana lá divinamente falando. Eu falei, ai, que delícia, vai ser bom. Mas eu só fiz aquela disciplina, porque meu filho tinha 2 anos. Aí eu não dei conta, amiga. Mas eu vou voltar. Mas eu queria te chamar por quê? Primeiro, por conta da nossa conexão e os meus convidados aqui. Até hoje, eles são pessoas muito do meu coração, assim. Mas tem uma pauta que está incomodando muita gente, que é o jornalismo. Uhum. E você é uma jornalista Sim. que teve coragem de mudar e seguir outros caminhos dentro do jornalismo. Mas primeiro, qual que é a sua visão sobre o jornalismo da atualidade? Então, Ju, eu acho que o jornalismo ele é fundamental para quando a gente fala de uma sociedade democrática. Então, o jornalismo, ele te conta hoje de fatos, de acontecimentos que vão entrar para o livro de história, aquilo que está acompanhando e fiscalizando o que acontece na sociedade. Então, não tem como existir uma cidade democrática, um estado democrático, um país democrático, sem um bom jornalismo. O problema é que a gente vive numa sociedade hoje muito polarizada, né? E não adianta a gente falar também de objetividade. Objetividade jornalística. Mas a gente tem que sempre lembrar que o repórter que está ali narrando um fato, por mais que ele esteja buscando mostrar os 2 lados do que está acontecendo, ele é um cidadão, ele é um sujeito, ele é uma pessoa que vem de uma história e que tem uma linha editorial, ele tem um chefe, ele tem uma empresa por trás. E outra coisa que acontece nesse contexto que a gente vive também é o jornalismo independente e também o cidadão comum, que hoje, munido com o celular, ele também narra a história e acaba criando, dentro dos canais de comunicação que ele tem, como Instagram, TikTok, podcasts, onde ele acaba também se tornando ali um agente da história que está narrando essas histórias. Então, dentro desse universo, a gente tem muita fake news, onde a gente fica muito na dúvida de como acreditar, em quem acreditar, qual voz que a gente vai tomar como essa voz da verdade, né? Porque a gente entende o jornalismo dessa forma, assim, é aquela instituição que vai te contar o que está acontecendo, onde você pode confiar. Mas será que a gente pode confiar? Quais são os interesses que existem por trás de empresas, de organizações, de indivíduos, né? Lembrando que a gente precisa saber o que está acontecendo na sociedade. O jornalismo ele tem que existir, mas de qual tipo de jornalismo a gente está falando? Então, a gente tem hoje muitas agências de jornalismo que estão aí fazendo trabalhos muito legais, a gente tem os grandes nomes do jornalismo, mas a gente também tem o cidadão comum com o celular na mão, que vai contando aquilo que está acontecendo e vai formando, sim, essa teia jornalística que a gente acompanha hoje em dia. Então, eu acredito que o jornalismo, mais do que nunca ele é necessário, mas estamos falando de jornalismo que envolve apuração de notícias, verificação do que está acontecendo e sempre ouvir os 2 lados da história. Porque você ouvir apenas um lado da história, para mim, isso não é jornalismo.
Nossa, gente, maravilhosa. E aí você toca na fake news, que era que está dentro dessa pauta das perguntas aqui. Mas e a profissão do jornalista? Ele é necessário, mas e a IA? O que ela fez com essas nossas profissões aqui de comunicação? A inteligência artificial está mexendo com tudo, né? Ela está mexendo com a forma como se faz o que a gente sempre fez, mas ela também nos traz braços para poder fazer aquilo que a gente não dá conta, mas a gente tem que questionar até que ponto que a inteligência artificial ela dá conta de nos entregar aquilo que a gente precisa. Então, assim, você vai fazer um release, tudo bem, uma inteligência artificial consegue fazer um release, né? O que é o release? Ah, vai acontecer o evento tal, no lugar tal, dia tal, com a proposta tal. Ok. Mas aquelas histórias que nos emocionam. Exatamente. Aquilo que nos toca, aquilo que nos faz humanos. Será que a inteligência artificial que nós temos hoje, no momento que nós estamos hoje, ela vai dar conta? Então, é claro que a inteligência artificial, ela vai mexer com todas as estruturas, ela te permite fazer leads. E outra, a gente pode utilizar a inteligência artificial não apenas enxergando como um rival, mas como um parceiro. Né? Você pode usar a inteligência artificial, você escreve um texto e joga lá, fala, como que eu posso melhorar isso? Né? E criar uma relação de parceria onde você vai ter a máquina te ajudando a melhorar aquilo que você já sabe fazer. Então, é claro que sim, pessoas vão perder entre aspas, né? Vai reconfigurar o mercado, claro, toda vez que a gente tem uma tecnologia nova chegando, vamos lembrar, as redações antigamente eram máquinas de escrever. Exatamente. Né? Você tinha que ligar para todo mundo. Hoje você tem computador, você tem internet, você tem quanta coisa. E as pessoas sentiam muito medo da chegada dos computadores. Depois tinham muito medo da mudança das câmeras grandonas para as câmeras menores e agora para celular. Então, querer fugir da tecnologia... Não tem como. Não tem como. Mas como que a gente pode fazer com que a tecnologia nos torne melhores e como que a gente pode se apropriar da tecnologia para utilizá-la para melhorar aquilo que a gente já faz. Se a gente enxerga a inteligência artificial como uma aliada, como uma parceira, a gente consegue, a gente não tem medo. A gente abraça essa tecnologia e com coragem, a gente se aperfeiçoa e entrega para o mercado, entrega para o mundo algo melhor ainda do que a gente fazia antes. E faz um melhor uso disso tudo, né? Eu tenho visto muito no mercado, e como a gente é produtora aqui de vídeo, faz muita coisa de propaganda e muita coisa do mundo corporativo. Às vezes os roteiros que chegam aqui, eles já têm o formato da IA. Sim, e aí você percebe quando é a pessoa fazendo e quando a máquina fazendo. Exatamente. E aí eu acho que é uma utilização ruim da tecnologia. Péssima, porque a gente tem profissionais perdendo a sua capacidade de raciocínio, de entender uma história, de traduzir uma história, de sintetizar, e só recebendo essa informação de IA, né? E olha como é que o nosso cérebro já entende, fala, opa, esse texto aqui eu vejo muito isso em rede social. Você vê aquelas legendas que você fala, essa legenda aí tem um ícone, tem um texto, um parágrafo. Dispensaram a pessoa que escrevia Exato. E estão usando ali alguém para poder utilizar só o ChatGPT. E aí, repito, é uma forma de você não utilizar toda a potencialidade que a máquina está te oferecendo. Não tem problema você jogar um texto ali e pedir para a inteligência artificial te dar algo. Aperfeiçoar, mas pega isso exato. e melhora, pega isso e coloca a sua experiência, coloca a sua bagagem, coloca aquilo a que sua você linguagem, Exato. Né? Aquilo que a máquina não vai te dar. Maravilhoso. Pelo menos até hoje, né? Porque vai saber onde é que a inteligência artificial vai chegar. Mas no eu futuro. acho que a gente defende aqui na produtora que sempre precisa de um olhar humano. Não adianta, né? As IAs, para criar imagens, elas criam seres humanos com 6 dedos. Né? Então, assim, a gente talvez chegue a 5 dedos, sim, mas nunca vai ser um olhar de um fotógrafo, nunca vai ser um texto de um jornalista, nunca vai ser uma assessoria de imprensa de um RP, né? Como eu estava falando com você antes. E você, como uma jornalista brilhante, você foi ali galgando seus degraus, seus espaços, e aí foi para o mestrado, depois para o doutorado. Como é que você entendeu, assim, preciso de mais conteúdo, mais informação, mais capacitação técnica, mais competência para continuar sendo uma jornalista maravilhosa? Então, a maternidade veio muito nesse movimento, né? Então, quando eu estava na Rede Globo, eu engravidei da Catarina. E a Catarina, ela já nasceu já dentro dessa história de jornalismo diário. E o jornalismo diário, ele é muito objetivo, né? Então, você vai fazer uma reportagem sobre algo que está acontecendo, você vai e faz 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. Você não tem muito tempo para poder construir algo muito profundo dentro de jornalismo diário, que é diferente de matérias de jornalismo investigativo, de matérias especiais e tudo mais. E a minha filha tinha nascido e mãe também fica falando muito sobre hora da mamada, quando que dormiu, o que tem dentro da fralda, enfim, exatamente. Né? Esse universo. E eu comecei a sentir falta de profundidade, de ter um lugar onde eu pudesse me aprofundar,
onde eu pudesse ir além dos assuntos maternos ali da fase, né, do primeiro ano. Minha filha estava com 1 ano. E também queria entender mais os contextos onde eu estava inserida, tanto no universo da comunicação, mas também para onde que esse universo da comunicação estava indo. E aí, na época, quem me me despertou o desejo de fazer um mestrado foi Yara Tupinambá. Olha só. É uma moralista maravilhosa aqui de Belo Horizonte. Eu fui entrevistá-la para Terra de Minas. E aí, conversando com ela sobre essa minha angústia, né, de que a maternidade estava me trazendo, de eu queria me aprofundar, queria sair do raso, assim. Eu tinha muito medo de emburrecer. Nossa, eu ia falar isso agora. O meu medo era isso. O Pedro ia crescendo e eu ia ficando mais burra. O que eu faço agora nesse momento? Porque sugou nossos neurônios ali de alguma forma, né? E eu tinha muito medo daquelas conversas rasas. Eu sentava no grupo de mulheres para conversar e era conversa de mamada, de não sei o que. Eu falei, Yara... Que é válido também, super. Mas a gente ama a nossa profissão. Sim, e aí eu lembro de eu na casa da Yara, tomando um café com ela, eu falei, Yara, eu tô com medo de emburrecer. E ela virou e falou assim, vamos estudar história da arte comigo? Eu falei, já pronto, já me inscrevo onde, já quero e tal. E cheguei em casa conversando com meu marido, ele falou, Iana, MBA você já tem, pós-graduação você já tem, por que você não faz, pesquisa algo que vai mudar o seu título? Você não tem um mestrado, por que você não faz um mestrado? Eu falei, nossa, mas será que eu dou conta de um mestrado, né? Porque com uma filha pequena, já um trabalho como repórter, aqueles horários loucos, né, de quem trabalha em televisão. E fui pesquisar, na PUC estavam abertas inscrições naquele momento. Não pensei 2 vezes, Ju. Em uma semana eu fiz um projeto de pesquisa, submeti e passei. E quando eu passei, aliás, à medida que eu ia estudando para fazer um projeto de pesquisa, eu falei, meu Deus, que delícia. Que delícia escrever páginas sobre algo profundo, delícia ler um filósofo. E eu fui fazer a prova e lendo, eu falei, que delícia isso aqui. Passei, fui, e quando eu cheguei, era uma sala onde eram muitas pessoas recém-formadas, eu era uma das mais velhas da turma, única com filho e casada naquela configuração, foi uma loucura essa época. Mas à medida que eles iam falando coisas, assim, e despertando, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero continuar pesquisando, eu quero saber mais. E aí eu lembro que uma colega minha também, jornalista, a Sala Zorcotti, ela virou para mim e falou, amiga, será que em algum momento da vida a gente vai entender o que eles estão falando e falar sobre esses autores com tanta facilidade? Eu falei, olha, eu não sei, mas certamente eu vou, eu quero. E aí fiz o mestrado, emendei no doutorado e foi uma mudança de chave, porque eu entendi que meu trabalho como jornalista ficou melhor, minhas pautas ficaram melhores, meu conhecimento de mundo expandiu, meu repertório expandiu. E eu lembro de uma vez que eu estava entrevistando uma personalidade, enfim, e ele virou para mim e falou assim, você é pesquisadora? Eu falei, como é que deu pra perceber? Exato, aí você chorou, né? Aí ele falou assim, porque você fez as perguntas mais inteligentes que já me fizeram. Olha e são só. nítidas que são de uma pessoa que também está no meio acadêmico. Então ali eu entendi que o meio acadêmico não precisa de brigar com o mercado de trabalho, pelo contrário, a gente se alimenta. Então, e nós como mulheres que queremos continuar trabalhando, queremos continuar produzindo e queremos continuar sendo mães incríveis para os nossos filhos, a gente pode se alimentar desses diversos ambientes, se tornar pessoas mais interessantes para a gente, para o outro e para as profissões que a gente está desempenhando. E isso, qual que é o resultado disso? Vai inspirar os nossos filhos, mostrando para as nossas crianças de que a gente pode continuar sendo pessoas interessantes, trabalhando, pesquisando, aprendendo. O mundo não acaba depois que você coloca um filho no mundo. Exato. E você saía, a minha primeira fala aqui foi que eu não dei conta, né? É porque não é fácil mesmo. Não era fácil. E aí a gente tem 3 empresas e tenho, né, estrutura. E quando eu entrei fiz essa primeira disciplina, eu falei, daqui a 10 anos. Quando o Pedro tiver 10, 12, eu vou fazer isso. Mas agora realmente não dou conta. E você continuou. E você foi. E aí você foi pro doutorado ainda. E com outro filho. Tive um outro filho no meio do doutorado. Logo no início do doutorado eu descobri que eu estava grávida. E as minhas 2 gestações, elas vieram em momentos que, se eu fosse olhar, não eram momentos ideais. Mas eu falei, eu vou transformar isso que parece não ser um momento ideal, não como um muro, mas como mola. Não como algo que vai me afundar, mas como impulso para eu voar. E aí foi o que foi acontecendo. Eu fui trazendo essas coisas que eu ia vivendo para minha pesquisa, para minha pauta e para aquilo que eu ia vivendo. E mudou minha vida, mudou minha história. Ter feito... E aí as pessoas perguntavam assim para mim, mas você tá fazendo isso para dar aula em universidade? Eu, não. Tô fazendo para mim. É para mim. Eu tô fazendo um mestrado porque eu quero ser mais inteligente, eu quero ser mais interessante, quero ser mais culta, eu quero entender de um mundo para onde eu não tenho respostas. E aí a gente sai com mais perguntas ainda do que tinha antes, né? Mas com possibilidades. Eu falei, eu quero abrir portas. Eu não quero fechar portas. Por que eu vou fechar portas agora? Eu quero expandir possibilidades de mundo. Então, quando me perguntam, quer dar aula em universidade? Não é esse caminho. Mas se eu quiser, eu posso. Porque eu tenho todos os títulos possíveis para fazer isso. Sim. Ai, que honra, que orgulho. E aí, nesse processo de coragem, de entender, posso trilhar outro caminho, posso pensar em outra história, veio o Aqui Tem Textão.
Sim. Vários Aqui Tem Textão. Sim. Primeiro foi Instagram, ou blog. Não, primeiro foi Instagram. O que aconteceu? O Nicolas tinha acabado de nascer e eu sempre fui uma leitora compulsiva. Então, o que eu leio, eu quero compartilhar. Se eu tenho uma ideia boa, se eu vi... Gente, olha, isso aqui é incrível, eu queria compartilhar. Então, eu sempre compartilhei muito com meu marido, com as amigas. E aí, quando eu tava de licença maternidade, eu comecei a pensar, falei, tá, o que eu sei fazer para além de segurar o microfone? Se hoje eu decidi que eu não quero mais ser repórter, o que eu sei fazer? Falei, bom, sei contar histórias. Uau. E eu sei ler livros e compartilhar aquilo que eu tô lendo. Então, essa ideia veio durante a licença maternidade, quando o Nicolas estava ali, tinha acabado de completar 1 ano, eu tinha um período de férias, e fazendo as férias fui trabalhar, né? Então, eu decidi... Workaholic. Sejam bem-vindos. Ai, minha vida. Né? Eu decidi criar um grupo de leitura para compartilhar aquilo que eu estava lendo, que era Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E por que Aqui Tem Textão? Porque na época, no meu perfil pessoal do Instagram, que é @ianacoimbra, essa era a minha definição. Olha, aqui tem textão, porque... As minhas legendas, não é legenda, eram textões. Eu sou uma pessoa do textão. E maravilhoso, né? Que a gente realmente para e lê, né, amiga? Essa aqui é a grande história. Ai, me sinto muito honrada. Sim, é muito bacana mesmo. E aí? E aí foi isso. Eu falei, então qual que vai ser o nome? A Globo, na época, não permitia a gente ter outros projetos para além do trabalho ali, enfim. Então eu criei o perfil do Aqui Tem Textão, onde eu fiz esse primeiro grupo de leitura sem cobrar nada. Eu falei, deixa eu ver se alguém vai querer ler comigo. 600 pessoas vieram. Uau! E na hora que eu vi esse monte de gente, eu falei, uai... Gente, que maravilhoso. Não é que tem gente querendo ler junto comigo? Então, fiz a primeira edição, que foi sobre vulnerabilidade, aí eu comecei a fazer, então, grupos de leitura temáticos. O primeiro foi sobre vulnerabilidade, o segundo sobre exaustão, o terceiro sobre maternidade, depois fiz um sobre recomeço, e o desse ano foi sobre coragem. E aí eu fui perceber que eu não queria fazer um grupo de leitura igual aos outros. Você pega um livro e lê só esse livro. Eu percebi que algo que eu tinha aprendido dentro da universidade, que fica muito limitado aos muros da universidade, essa é uma crítica que eu faço, o conhecimento maravilhoso que a gente... Todo na academia, fica muito né? na academia. Sim. E é uma linguagem impossível do cidadão comum ler, assim. Se quem tá lá, às vezes, tem dificuldade de entender o que está sendo falado, o que dirá do cidadão comum? E aí eu pensei, bom, e se eu conectar livros? E se eu juntar outras formas e fazer conexões diferentes para poder falar sobre esses temas? Então, por isso que as edições do grupo de leitura, elas nunca são do livro. Elas são um tema, e eu escolho sempre uma obra gostosinha, daquelas que a gente pega e não quer parar de ler nunca mais, deliciosa, assim, uma história gostosa de literatura. Pego um outro ali com um fundo mais filosófico para trazer uma densidade, para cruzar essas histórias, e uma obra audiovisual. Porque o audiovisual... ele desenha pra gente, às vezes, aquilo que tá nas páginas de uma forma difícil da gente entender. Então, é essa trinca que faz o Aqui Tem Textão funcionar e ser um grupo de leitura diferente de tudo, e que abriu as portas para que eu pudesse entender que, ok, minha fase de repórter, de apresentadora de telejornais, ela vai até aqui. Nessa outra fase da minha carreira, eu vou empreender por meio de grupos de leitura, por meio desse conhecimento que pode ser compartilhado e que pode mudar a vida das pessoas igual mudou a minha. E mesmo sendo um caminho que você entendeu que você ia percorrer, que é de criar essa pauta do Aqui Tem Textão, quando você largou a câmera, como é que foi isso? Eu não tô mais aqui na frente, aparecendo para as pessoas. Agora eu tô fazendo com que elas pensem. Muito difícil. Foi um processo durante 3 anos, né? De olhar para os meus incômodos e elaborar os meus incômodos em direção daquilo que eu achava que eu podia fazer a partir dali. Então, o processo de olhar para dentro e olhar para aquilo que eu estava... para aquilo que eu gostaria para um futuro, esse é um processo difícil. Todo processo de autoconhecimento é um processo complicado, né? E quando a gente fala, né, de coragem para empreender, tudo que a gente faz é empreender. Se a gente está dentro de uma empresa e quer criar um projeto, você está empreendendo. Se você está na sua casa, decide criar um negócio, é um empreendedorismo. O tempo todo a gente está empreendendo. Mas a gente tem que entender os motivos que nos levam a empreender. Então, esse processo de autoconhecimento não foi um processo de autoconhecimento fácil. Mas no momento em que a decisão foi tomada, foi muito natural, porque eu fui testando essas possibilidades daquilo que seria possível e naquilo que eu era boa, né? Então eu fui entendendo muito assim, o que eu sou boa em fazer? Eu sou ótima em contar histórias. Mas eu não preciso estar contando histórias só de um acidente, de um avião que acabou de cair, igual aconteceu no bairro. Eu adoro quando você fala isso. Né? Eu não preciso só contar essa história, olhando para a câmera e falando, olha, acabou de cair agora um avião aqui no bairro Caiçara, na rua Minerva, é o 5º avião. Sei lá, não preciso fazer isso. Quando eu pego a câmera do meu celular, tô gravando uma aula, eu tô contando uma história. Quando eu tô aqui conversando com você, eu tô contando uma história. E isso passa, perguntou de jornalismo lá atrás, né, a primeira pergunta, isso não deixa de ser uma reconfiguração de jornalismo? O que a gente tá fazendo aqui, gravando um podcast, isso acaba você me fazendo perguntas, eu respondendo, o jornalismo não tá ali na base. Então,
eu entendo que e também passa muito por uma questão de desconstrução do ego, né? O tanto que para mim era importante estar numa TV aberta. O tanto que para mim é importante, na verdade, estar comunicando o que eu quero comunicar. Então, foi fácil? Não, mas foi difícil? Também não, mas o que a gente faz que é fácil? Ju, beber café é muito fácil. Se é 80 café, então... Maravilhoso, mas até você aprender a beber um café sem açúcar não é fácil, não é fácil. É um processo. Exato. Então, eu acho que eu não tive medo de encarar os meus processos. Pelo contrário, eu acho que um dos maiores atos de coragem que eu tive na minha vida foi olhar para mim e abraçar esse processo. Foi não fugir desse processo necessário de entender com qual Iana eu gostaria de me encontrar no futuro. Maravilhoso. E aí, amiga, o legal é que a gente sai de um jornalismo que só informa para um jornalismo que transforma as pessoas. Porque o Aqui Tem Textão é isso. E você fez um evento agora pessoal, né? Assim, físico com as pessoas. E antes eram grupos... ainda né? Tem formato online também. E quando você encontra com essas mulheres, que acho que você está transformando a história delas. É maravilhoso, porque é muito assim, é muito daquilo que eu estou vivendo, eu vou lá, organizo de certa forma e transformo num projeto. Então, por exemplo, a minha transição de carreira. Eu peguei todo o processo, depois que eu tinha passado por ela, eu olhei e falei, meu Deus, esses passos que eu percorri, isso é um método. Né? E quando a gente fala de mestrado, de doutorado, a gente aprende método de pesquisa, né? O que é um método de pesquisa? É você organizar algo que você fez em passos, que se alguém fizer, ela consegue chegar nesse resultado. Então, eu falei, peraí, isso aqui eu posso transformar num curso. E aí, foi maravilhoso. Essa semana mesmo, uma das minhas alunas que participou do Transição de Carreira, ela falou, Iana, fiz o curso, tô fechando clientes, estou ganhando mais do que eu ganhava antes no meu trabalho. Olha, gente. Estou aqui comemorando, inclusive, meu crescimento nas redes sociais com esse novo projeto. E aí, tivemos sempre faço, né, os cafés do encorajamento, né? A cada turma que a gente faz virtual, a gente tem um encontro presencial para celebrar essas relações e para falar e tudo mais. São abraços, a gente que chora. E a gente que vai me contando de como que participar do Aqui Tem Textão transformou a jornada delas. Então, Ju, são essas coisas que vão alimentando a minha coragem para eu pensar, uau, como valeu a pena ter feito mestrado? Ter encarado aquela loucura? Como valeu a pena ter encarado um doutorado? Porque eu não tenho dúvida de que esses processos, eles contribuíram para essa construção de repertório que hoje eu tenho, que hoje eu entrego. Né? Se eu não tivesse frequentado os bancos dessas universidades, falando de PUC Minas, de UFMG, não tivesse lido os autores que eu li, não tivesse sentido capaz de fazer o que eu faço hoje, enfim, a jornada seria diferente. Então, você vê que aquilo que você faz transforma a vida das pessoas, isso para mim hoje é realização. Sim. Aí vira seu motivo de, né, existir, assim. Sim. E que dica que você dá para a gente tem um público feminino muito, muito grande aqui, muito legal, né? Essas trocas com as mulheres é muito importante. E às vezes recebo comentário, você deve receber, mas como é que você dá conta de tudo? Como é que você faz? Eu não dou. É coragem, exato. Faz tudo mal feito, né? Eu faço tudo errado e que tá tudo bem. Mas é sobre coragem, não é isso? Eu acho que é coragem de entender aquilo que eu faço de melhor e aquilo que eu faço de pior. Então, aquilo que eu faço de pior, eu avalio. Vale a pena eu me esforçar muito para poder melhorar isso? Ou eu posso abrir mão dessa parte aqui da vida e focar naquilo que eu sou extraordinária para que eu me torne ainda melhor nisso? Então, vou te dar um exemplo. Eu sou cozinheira de air fryer. Eu não sou boa na cozinha. Não sou. Quero gastar tempo aprendendo a fazer isso? Ou eu prefiro aperfeiçoar a minha habilidade escrita, de comunicação, né? Para que essa minha habilidade consiga financiar alguém para cozinhar lindamente para mim, né? Outra coisa também que eu penso muito, por exemplo, eu trabalho muito por projetos, então eu também trabalho como ghostwriter, né? Então eu tenho livros lançados como ghostwriter. O que é o ghostwriter? É quando você escreve livro para outra pessoa que tem uma história maravilhosa e às vezes não tem um tempo, não tem habilidade escrita. Então, se eu pego um livro para ghostwriter, eu sei que durante o período da execução daquele livro eu vou trabalhar muito nisso, hoje de casa. Então, vou trabalhar. Mas acabou, é um tempo que eu vou estar 100% focada na minha família e nos meus filhos. Então, eu vou negociando o que é prioridade. Não é dar conta de tudo o tempo todo, mas a gente entender o que você quer dar conta nesse momento da vida. Coisas que hoje eu não abro mão. Levar e buscar meus filhos na escola. Eu faço muita questão de estar com eles nesses momentos, de almoçar com eles. Isso hoje, para mim, eu não vou falar que é inegociável, porque eu acho que a gente está negociando tudo o tempo inteiro. Mas para mim são os pilares que eu não quero abrir mão. Então, eu vou
organizar meu horário para os momentos em que ele está fazendo outras coisas. E quando eu tiver que viajar a trabalho, que acontece bastante, eu não puder estar, eu vou sempre estar criando memórias antes ou depois que vão fazer com que esse momento em que eu estive fora, eles entendam por que eu estava fora. E aí eu vou escolher, por exemplo, projetos. Todo projeto que chega eu olho e falo, isso cabe na minha vida? Isso faz sentido? Hoje, coisas que não fazem sentido, eu agradeço e indico outras pessoas que vão amar fazer aquele trabalho. E a outra coisa, assim, eu não tenho medo de indicar outras mulheres que podem fazer aquilo que eu faço, mas que naquele momento não consigo fazer. E quando mulheres apoiam outras mulheres, muda o mundo inteiro. É maravilhoso, Nossa, é maravilhoso. E tem uma coisa da nossa área que tem essa, não vou passar para o outro porque podem gostar mais do outro do que eu, e eu tenho esse zero problema que você tem. Quem pode fazer isso melhor? Exato. Né? Vamos indicar, vamos fazer, vamos promover as mulheres, mas quero voltar no ponto de... as pessoas também podem escolher não mais um caminho como você fez, né? Você está falando aí da culinária, eu achava que eu adorava cozinhar. Jura? E de repente na terapia, e cozinho bem, inclusive. Ai, que bom. Mas na terapia eu descobri que eu só cozinhava porque eu buscava um elogio do outro. Entendi. Não é porque eu queria estar ali. Então hoje eu tenho um marido que cozinha perfeitamente bem, uma ajudante maravilhosa, mas não quero mais estar nesse lugar e tá tudo bem. Então quando a gente tem essa coragem de entender quem a gente é, autoconhecimento, não sou mais isso, não quero mais. Eu quero fazer outras coisas, outras histórias. Isso é muito legal. E aí vem uma coisa assim que eu não gosto daquela ideia de que foguete não tem ré. Porque tem, inclusive, né? A gente já descobriu aí, Elon Musk já provou pra gente que tem. E essa mentalidade, né, de que tá só crescendo dessa forma, né, assim, vertical, ela te limita. Porque você pensa... Okay, e ela é má, né? Ela é má, porque você entra nessa carreira, você fala, ok, agora eu tenho que ir até o topo dessa carreira. E eu não posso dar errado, tem que só dar certo, eu tenho que crescer. E se eu não tô crescendo, quer dizer que tem algo errado. Peraí, mas a gente pode ir pra cá e de repente você tá numa carreira que não faz mais sentido... E mandar um beijo para essa carreira e testar outras possibilidades. Ou então você está num projeto que está te exigindo demais e você entra num momento da vida em que você não quer mais entregar tudo aquilo que demanda. Então, eu tenho percebido muito, inclusive, isso das minhas alunas, que são pessoas brilhantes, que tiveram carreiras brilhantes, experiências brilhantes e que querem procurar outras possibilidades. Só que se a gente está nessa mentalidade que o foguete não tem ré, você entende que a mudança de plano é um fracasso. Mas será que é um fracasso? Ou só uma reconfiguração daquilo que é sucesso? Eu estou o tempo todo reconfigurando aquilo que eu acredito ser sucesso. Onde que eu quero chegar? Qual que é o lá? O meu lá já foi segurar um microfone de uma super emissora e entrar ao vivo. E não é mais, e tá tudo bem. E fiz isso muito tempo. Pois é. Meu lá já foi passar um doutorado. Já fiz, já passei, já terminou. Qual que é o próximo lá? Então, o tempo todo, a gente tem que se fazer essas perguntas, porque a gente muda o tempo todo, Ju. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo isso aqui agora, essa conversa, que pode ter alguns insights que vão mudar a forma como pensava algo. E tá tudo bem a gente se despedir de quem a gente foi para ser apresentado para a nova versão que está surgindo. A maternidade faz isso com a gente, né? De uma forma... O tempo todo. Violenta às vezes, né? Porque você chega numa... Atropela a gente, né? Eu achava que eu era isso, né? Opa, peraí, quem eu sou? Então? Exato. O casamento faz isso com a gente também, né? Experiências profissionais diversas, viagens fazem isso com a gente. Então, hoje eu sou uma pessoa 100% aberta à mudança. Eu não quero me agarrar a nada, além das pessoas, né? Das pessoas que fazem parte ali da minha vida, meu marido, meus filhos, enfim. Mas eu não tenho compromisso com aquilo que não me faz mais bem. Eu quero, pelo contrário, ter a liberdade e a inteligência para analisar os cenários e falar, ok, obrigada, beijo, gratidão, foi bom, tal, próximo passo, próxima jornada. E como é bom chegar no lá de agora e olhar para trás e falar, cara, é isso. Eu tô no lugar que eu queria estar. Né? Porque às vezes é tão dolorido para a mulher que não tem essa coragem, não consegue, às vezes porque não tem um marido que apoia e fala com ela, faça seu mestrado, né? Porque tem muitos filhos, porque é mãe solo, enfim, homens também, né? Não estão falando só para mulheres aqui não. Que não dão conta mesmo de mudar, né? E aí se vê num momento da vida, a gente aqui com 40 anos e fala, e aí, gente? Eu não fiz nada que eu tinha que ter feito, então, meu tempo passou. Esse era um grande medo que eu tinha, de ver o tempo passando por mim e entender as oportunidades que eu perdi por falta de coragem de ter me despedido de quem eu já fui para me tornar a próxima pessoa que eu poderia ser. E houve um momento da minha vida em que eu olhei as oportunidades que eu deixei passar por falta de coragem. E foi ruim. Foi muito ruim olhar as oportunidades que eu perdi por falta de coragem. E houve um momento que eu falei, eu não quero mais deixar... eu não quero que o meu medo ele me impeça de viver aquilo que eu quero viver.
Porque eu sempre achei muito triste. Eu lembro quando eu ia, como repórter, eu ia cobrir alguns velórios e tudo mais, e principalmente mulheres, e as pessoas falavam assim, nossa, era uma pessoa que viveu pro outro, nossa, foi uma mulher incrível. E essa mulher incrível tinha vivido para todo mundo, menos para ela mesma. Menos para ela. Sim, a gente pode ir pro outro, podemos servir aos outros, né? Não precisamos ser pessoas egoístas. Mas até que ponto que estar sempre fazendo para o outro não esconde a falta de coragem de fazer algo por você? E eu só dou o que eu tenho. Então, se eu não me amo, não me cuido, não faço por mim, eu não consigo fazer pro outro também, não chega, né? Ai, mas tem gente que consegue fazer demais pro outro, não consegue fazer para si. E eu não queria ser essa pessoa. Eu queria que os meus filhos tivessem... Eu quero que os meus filhos tenham orgulho da mãe deles, sabe? Da escolha, né? Da mãe. Exato. Então... Na minha opinião, todas as decisões que a gente toma na vida têm que ser muito pensadas, muito analisadas. Para mim não existe a coragem. Coragem imprudente para mim não é coragem. Aquela coragem né, intempestuosa, impulsiva, que você vai, eu vou. Para mim isso não é coragem, para mim isso é imprudência. Mas eu sempre penso nisso assim, quanto que o medo ele nos impede de viver aquilo que a gente gostaria de estar vivendo. E quanto que procrastinar, esperar quando que vai ser o momento ideal. Por exemplo, eu vejo muitas mulheres pensando, não, vou adiar para ter filho, vai chegar a hora... Para a mulher nunca existe a hora certa de ter filho. É sempre uma decisão difícil, né? Porque vai impactar a sua vida, vai impactar todas as áreas da sua existência. Mas o quanto que o medo, ele nos priva de viver aquilo que a gente gostaria de estar vivendo. Então, talvez até por isso que quando eu pensei que esse ano eu ia falar, né, ia criar, o grupo de leitura seria sobre coragem, é porque eu queria olhar para a coragem dessa forma diferente. E... escolhi os livros, eu fui mergulhar sobre a coragem e fui traçando aí um caminho de como que a gente consegue ter uma vida corajosa. E aí, voltando no Aqui Tem Textão, que você muito bem voltou nesse momento, agora temos um podcast. Sim! Incrível, me conte. Como assim? Gente, agora preciso ter podcast. Vou entrevistar pessoas muito bacanas. Então, na verdade... eu tinha conversas tão maravilhosas com amigas que eu falava, ai, tem mais gente que tinha que ouvir isso. Ai, como seria bom se essa conversa saísse para além dessa mesa do café. Exato. Então, a primeira conversa foi com a Pri Narvaez, a Priscila Narvaez, que é minha amiga de infância, e que estava vivendo um momento de muita coragem dentro dela de assumir uma doença degenerativa. E é minha parceira daqui tem Textão. Eu chorei horrores, né? É um episódio que mexe muito. Sim. E aí, depois disso, eu fui chamando outras amigas que também tinham episódios de coragem para compartilhar. Mas o mais engraçado é que até em torno ali dos 10 primeiros episódios, nenhuma delas se entendia como mulher corajosa. E aí eu falei, mas peraí, calma aí. Assim, né? Como não? Peraí, você está enfrentando agora um dilema gigantesco na sua vida, isso não é coragem? Poxa, você era uma mulher que, né, no caso da Vanessa Passo, foi o segundo episódio, uma escritora premiadíssima, mas que é uma mulher nordestina, que saiu do Ceará, foi fazer uma pós-graduação no Sul, hoje um livro que está virando filme, enfim. Então, conversando com essas mulheres... elas começaram a se ver corajosas à medida que elas foram dando essas entrevistas. Então, o podcast Aqui Tem Textão foi essa vontade que eu tinha de voltar a ter essas conversas, de entrevista, mas também nesse formato de uma conversa extremamente informal, para encorajar especialmente outras mulheres que não se sentiam corajosas. Porque o que eu fui entendendo nesse caminho da coragem é que a gente precisa de procurar a coragem que a gente não sente, criar uma coragem que a gente não vê, a gente precisa de testar a coragem possível, a gente precisa de assumir uma coragem vacilante e inspirar uma coragem que contagia. Então, todos os seus episódios de coragem, eles alimentam a minha coragem. Porque a gente também precisa alimentar a coragem crescente. Então, se eu ouço você falando da sua coragem, eu me sinto mais corajosa para tomar os atos que eu preciso tomar no meu dia a dia, na minha vida. Então, tem sido um processo incrível. E a escrita do meu livro, que também chama Aqui Tem Textão, tudo chama Aqui Tem Textão, foi muito por causa disso. Porque como ghostwriter, eu tinha escrito livros para várias pessoas. Livros que foram lidos por muita gente, com histórias maravilhosas. Mas, Ju, você acredita que eu não tinha coragem de colocar as minhas histórias no papel, o meu nome numa capa de livro? Eu já tinha escrito uma dissertação de mestrado, eu já tinha feito várias reportagens, apresentado um monte de jornal. Eu já tinha escrito uma tese de doutorado, porque quando eu fui fazer meu livro, eu tinha acabado de terminar a tese e mandar para a minha orientadora para ela fazer a avaliação. E aí apareceu essa oportunidade, uma pessoa me procurou, falou, por que você não faz um livro seu? Mas um livro meu? Um livro meu? Quem sou eu? E como a gente tem a síndrome da impostora dentro da gente, verdade, né? Eu acho que homem não tem disso. Às vezes eu acho que é só mulher eles que tem só vão, isso. né? Eles vão, não sei. São coisas que eu fico pensando. Então, o falar sobre coragem, quando eu olho para 2023, eu olho para 2024, foi um ano que eu não me dei outra opção, a não ser abraçar a coragem. Não é ir com medo mesmo, mas analisar os medos, resolver os medos, enfrentar os medos, e aí ir com coragem e com munição para
para seguir né, vencer os obstáculos, os percalços, enfrentar as situações. Porque essa ideia também de que você é corajosa a vida inteira é mentirosa. Exato. A gente precisa ter coragem para alguns momentos específicos. Porque viver corajosamente todos os dias da sua vida é exaustivo. Sim. Né? Então a gente tem que escolher os momentos em que a gente vai acionar a coragem. Maravilhosa. Falando do seu livro, separou livro e filme para indicar pra gente? Claro, o meu próprio livro. Eu já tenho, queridos. Então, estava lá no lançamento. Belíssimo. Lá, mas o livro chama Quintetestão. Mas além do meu próprio livro, gente, eu vou indicar um livro e um filme que estão correlacionados. Eu adoro o livro da Viola Davis, O Em Busca de Mim. Adoro, um dos melhores livros que eu li agora, por último. Eu achei esse livro extraordinário, porque é uma mulher que tinha tudo contra ela e ela conseguiu pegar aquilo que era um muro para tornar um impulso para virar para o outro lado. E é um livro muito bem escrito, tem fotos que eu adoro, e é uma mulher que ela é uma mulher negra que não tem uma estética, né, que você fala, que mulher linda, de acordo com os padrões de quando ela começou a se colocar no cinema como uma grande atriz, e ela foi subvertendo todos os caminhos. Então é um livro muito honesto, muito bem escrito, maravilhoso. Achei também. E uma mulher preta num lugar de fala é uma coisa que a gente... Meu Deus do céu. Como que isso impacta as crianças, assim? Impacta eu sei de uma mundo, criança, né, que viu, uma criança negra que viu lá em casa esse livro. E falou, olha, tá na capa. Olha que legal, dá protagonismo e dá voz. E ela traz a história dela com uma leveza muito grande, de uma história absurdamente chocante, doída. Não foi, assim? É realmente um livro maravilhoso. E é a dor que ela transforma em potência. Exato. A coragem, né? Exatamente. De mudar. Um dos episódios do podcast com a Thalita Dyer, ela fala que para ela o oposto da coragem não é o medo, é o vitimismo. Olha, e aí, quando eu vejo a história da Viola Davis, é isso. Ela tinha todas as razões ali para poder abraçar. Ela foi vítima de muita coisa. Muita coisa. Ela podia só abraçar a capa da vítima e ficar ali na capa da vítima. Não, ela entendeu, sou vítima, ok, beleza. Mas eu vou ser a heroína da minha própria história. E a Viola Davis, ela fez um filme maravilhoso, que é A Mulher Rei. Não assisti. É extraordinário, porque ele vai falar a história dessa mulher, uma grande guerreira no contexto da África, do mundo ainda em escravização, né, onde os africanos eram escravizados e trazidos para as Américas, e ela é a história dessa mulher guerreira. Então, ele traz uma perspectiva decolonial, porque ele vai falar sobre esse período terrível da humanidade de acordo com a ótica de quem foi escravizado. Uau, e é essa mulher guerreira que alça, né, ela chega a esse ponto, não da rainha, mas a mulher rei. E é uma história muito bonita, muito emocionante, muito doída, muito difícil de assistir também, mas que mexe com a gente. Eu adoro essas histórias que são baseadas de algum lugar, né? E que são baseadas em fatos reais, assim, né? Então, eu amo assistir aquele filme que te destrói, assim, que te incomoda, que te provoca. Então, a combinação, então, desse livro e desse filme... E outra coisa, ela como protagonista ali, eu acho que já estava em torno de uns 50 anos, né? E a gente vê essas mulheres, assim, ocupando esses lugares de protagonismo. Muito importante, para além da juventude, né? Desse período aí da bela, né? Quando o colágeno é abundante na vida e tudo mais. Isso, para mim, é maravilhoso. Etarismo. Tem uma pauta do nosso podcast que a gente vai trazer a Anitta Cardoso para falar sobre isso. E aí, enfim, amiga, adorei nosso bate-papo. E eu sempre... Sai daqui, vou tomar um café de fora. O Dani tá ali 40 minutos. Sempre separa um versículo, porque a gente tem que trazer um pouco do que a gente acredita aqui no Deliberado, que transmite a nossa fé. Não fui eu que te ordenei. Ser forte e corajoso. É isso? É isso. Muito obrigada por estar aqui, com coragem de contar sobre a sua vida. Acho que para que cada vez mais mulheres vejam histórias como a sua, isso transforme a vida delas de alguma forma. E nosso patrocinador, Eba! que você não conhece ainda, tem presentes para você. Esse aqui é que a gente abraça e fica assim. Amiga, conta aí, como é que foi essa história com o café especial? Posso contar rapidinho? Vai, vamos lá. Então vamos lá. Eu tomava café ruim, ou seja, eu não tomava, porque eu achava ruim e amarelava o dente, mas na vida social as pessoas tomam café, então tomavam, obrigada, xícara e tal. Aí um dia a Ju mandou, aí eu comecei a tomar assim, né? Falei, tem que tomar café, né? Enfim, jornalista bebe muito café. Aí um dia a Ju me manda uma mensagem, oi, Ana, tal, não sei o que lá, já vi que você toma uns cafés, eu tomava café de máquina, cappuccino, tal, esses trem. Posso mandar um café bom pra você, tal? Eu falei, claro, pode. E aí chega essa lata maravilhosa, junto com uma outra lata, tem um pé de café que está plantado no meu quintal. Ainda tá lindo? Que coisa boa. Meu quintal. E aí eu tomei 80 café e mudou minha vida, mudou meu paladar e pronto, virou um problema. Porque aí você não consegue tomar café ruim nunca mais.
paladar não retrocede. Não, aí você vai para hotel, você tem que levar o seu café. Menina, a gente fica chato, né? Mas é um chato bom, porque a gente não quer consumir produto ruim, que faz mal pra saúde. Exato, então... E aqui tem cafezinho, né? A gente nem teve tempo de tomar. Mas obrigada por estar aqui, por disponibilizar sua vida, seu tempo, muito. Isso é muito importante na nossa história. E eu sempre lembro das nossas conexões lá na TV e o quanto eu te admirava e quando eu te via mudando, migrando, aumentando de emissora, né? De emissoras importantes, eu falava, cara, ela precisa estar lá. Né? E agora eu te vejo contando a sua própria história como empreendedora, eu fico emocionadíssima, sabe? Você se reconhecer e estar nesse lugar afeta a gente aqui que está assistindo, e eu já conheço a história e fico empolgada do mesmo jeito. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por ter coragem de contar a sua história para o mundo. Obrigada, amiga, pelo convite. Obrigada a você. Gente, que delícia, e Ana está aqui comigo. E tenho que fazer aquelas coisas de sempre, que é agradecer nossos parceiros maravilhosos. Vou começar com Átila, que é meu maquiador de vida, meu amigo querido, que fez essa make incrível. E Áscara, nossa figurinista, que selecionou esse look da loja Tune e esse conjunto incrível aqui da Lázara Design. Quero agradecer a 80 Café, nossa patrocinadora, que tem essa tacinha aqui incrível com café especial pra gente. E a nossa produtora Loop Vídeo, que possibilita e transforma esse sonho nosso aqui em realidade também. Então, comente, curta, compartilhe. No Instagram nós estamos como @deliberado.podcast. E estamos nas principais plataformas de áudio e no YouTube, aqui onde você está assistindo. E é isso. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Beijo, até a próxima.